no Instagram que muitas pessoas têm me procurado a respeito do concurso da Petrobras, né? Esse nível médio, técnico. Nível médio que a gente fala, né? A ênfase é para carreiras técnicas, né? Mas vocês entenderam. Enfim, pessoas que, no geral, estão numa idade ali mais avançada, não são jovens, né? Assim, tem experiência em ser jovem, tem uns 30 anos para 40, às vezes 50, e já tem uma longa carreira na indústria, muitas das vezes, ali 5, 10 anos. Muitas vezes são engenheiros, têm família, porém, são pessoas que largaram, de certa maneira, os estudos ali pelo menos há 5 anos, 10 anos, muitas vezes inexperiência em concursos, ou nunca fizeram concurso, ou se fizeram, né, nunca tiveram muito experiência mesmo de fazer um concurso, um primeiro concurso, talvez. Então, eu primeiramente quero me apresentar, sou o Rogério Valejo, né, mentor de concursos para técnicos Petrobras. Foi aprovado no concurso de 2014 e dou mentoria há pelo menos aí quase 4 anos. E uma coisa que me chama muita atenção, que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, é que, primeiro que a maioria ele busca ali uma estabilidade, né, geralmente trabalha numa escala, e depois tenta estudar, readquirir esse hábito que alguma época da vida teve, no passado, há 5, 10 anos, né, no período de formação ali da faculdade, ou mesmo do técnico. E aí a vida foi acontecendo, foi casando, tendo filho, construindo família, trabalhando na indústria, no ritmo da escala, o cara foi ganhando uma barriga, né, foi ficando mais sedentário, e chega uma certa altura da vida ali, lá pelos 30 ou 40, que ele se percebe, pô, eu acho que eu deveria ter mais qualidade de vida, deveria ter mais estabilidade, ganhar mais, parece que eu parei no tempo, né. Eu estagiei numa empresa, na Procter Gamble, na P&G, logo que eu saí do ensino médio técnico, e minha passagem foi curta, uns 6 a 8 meses. Eu lembro que rompeu o contrato porque eu já passei no concurso de primeira, na época eu fazia engenharia na Universidade Estadual aqui. E eu praticamente a minha rotina era essa, né? Eu ia pra faculdade à noite, eu morava com a minha mãe, e eu tinha saído do ensino médio técnico, fazia um estágio. Na faculdade à noite não, nessa época eu era integral, né? Não, é integral até hoje, né? Hoje eu já era mecânico de funk, depois foi noturno, por turno. Porém, então basicamente eu passei ali no primeiro concurso, saí, mas tive ali na Petrobras, que também a gente considera uma indústria, né? Inclusive aqui em Manaus a refinaria é no polo industrial, era no polo industrial, foi vendida, tá, para um grupo. Então conheço bem essa rotina, vamos dizer assim, essa vida de indústria que muitas vezes acabam esse público, né? Você aí, né, nessa situação acaba caindo no comodismo, né, de não se atualizar, a gente fala aqui no polo industrial de Manaus, né, não se atualiza, o outro tem que sempre, eu lembro que essa expressão era muito cotidiana, né, outro tem que se atualizar, né, sobretudo aqueles técnicos velhos, né, que tinham um saláriozão, não dava mais para sair da empresa, não dava mais para ser engenheiro em outro lugar, ia ganhar bem, o cara tinha uns 3 filhos, de casamento. Esse tipo de gente a gente reconhece fácil, né, todas as indústrias dessa tem algum Alfredo aí, como tinha lá numa história que eu contei no Stories, exatamente essa experiência. Mas então o cara começa a olhar para esse fim, né? Tipo, porra, parece que eu vou me tornar esse cara, né? A barriga lá na frente, né? Porra, já acostumado naquela rotina, e o cara sempre falando do passado, né? Quando a empresa era em 1980, era melhor, etc. E parece que a vida se resume àquilo, uma certa rotina. Então, o cara quer ali às vezes ganhar uma qualidade de vida, ele quer melhorar, ele quer sair desse ciclo, ele quer passar na Petrobras, no fim das contas. Se a gente considerar na indústria, a Petrobras, na minha opinião, meu ver, é a maior, a melhor, né? Concurso, SLT, benefícios, salários, a carreira, etc. Então, esse cara topa num problema inicial, que é o hábito de estudar. Ele perdeu o hábito de estudar. Eu lembro, por exemplo, percebe uma coisa do hábito como é engraçado. Eu lembro, por exemplo, meu sogro faz agora em março, né, dia 28, se não me falha a memória, 3 anos de falecimento, né, o pai da minha esposa. E meu sogro, ele teve o hábito de malhar ao longo da vida inteira. Ele era um cara bastante ativo, assim, né, morreu de câncer subitamente, de maneira muito rápida, descobriu no outro mês praticamente já foi internando a cirurgia e faleceu. Pois bem,
Então, eu lembro o dia que ele descobriu que tinha alguma coisa errada, né? Ele costumava malhar sempre, ia todo dia ali na hora do almoço para academia, né? Trabalhar home office. E um certo dia ele falou assim, cara, tem alguma coisa errada comigo, porque eu pegava tanto no supino, sei lá, 20 cada lado, acho que era alguma coisa assim, eu já fiz supino com ele, eu lembro que era mais ou menos isso, 25 cada lado. E eu tô perdendo a força, eu não tô conseguindo carregar o supino, né? Ou seja, esse hábito que ele cultivou a vida toda, ao longo de muitos anos, ele se conhecia, né? Sabia o quanto que ele suportava, deixa eu ver se o microfone tá ligado, o quanto ele suportava, que ele estava acostumado diariamente a fazer aquilo, já por anos, décadas, e ele sabia, né? Se conhecia, e pô, perceba, um dia, de repente, pô, não carrego isso, eu tô carregando cada vez menos, tem alguma coisa errada. E é uma coisa intrigante, a gente sempre vê aquele meme do basquete, eu acho que eu não sei, pô, não conheço o jogo de basquete, são os famosos, né? Mas é um famoso, mas nem esse eu tô lembrando agora. Acho que é o LeBron James, sei lá, o cara tava, o Stephen Curry, tava batendo a bola, né? Acho que todo mundo já viu esse meme. Meme não, é um motivacional, né? Vamos dizer. Batendo lá a bola e de repente a bola bate numa falha da quadra, né? E aí ele percebe, pô, tem um problema aqui, né? Tem um problema aqui. O problema não está em mim, o problema está aqui na quadra. Pô, tem algum erro, uma falha aqui, a bola está quicando menos. Então o hábito ele tem essa característica que muitas das vezes, né, é aquela coisa da idade mesmo. Parece que eu sei na minha cabeça que eu consigo fazer tal coisa. Eu já fiz isso, eu já fui bom nisso. Eu sei da minha capacidade, mas quando chega na hora de estudar, na hora da prova, eu falei, pô, parece que eu esqueço tudo, eu não sei fazer, eu não lembro mais. Aquela coisa que eu sabia bem, que eu estudei bastante, que eu estudei no técnico, que eu fui na faculdade, que eu fiz um curso, às vezes, que eu estudei para um concurso lá em 1900 sei lá, em 2010, 2015. Então, perceba que o hábito, ele tem essa característica de a pessoa ter aquilo cotidianamente, de certa maneira, que ela tem uma posse, né, do estudo, uma posse do momento de estudar, de abrir o livro, de como saber estudar, né, de resolver certos tipos de questão, que num dado momento a pessoa abandonou isso e ela percebe que agora ela tem uma dificuldade, ela quer retornar, ela quer retomar uma vida e se impõe uma barreira muito grande que é ela não tem o hábito de estudar, ela não consegue estudar todos os dias, ela não sabe como começar, ela não sabe como resolver as falhas dela, ela já não tem mais paciência de abrir um livro que pelo menos umas 4 ou 5 vezes na vida ela estudou aquele assunto, e ela lembrava e ela se dá por insatisfeita. Pô, como é que eu não lembro disso que eu estudei várias vezes? Às vezes ela lê o livro, vê a aula, vai fazer exercício, acerta, daqui a uma semana não lembra mais nada e desanima e não consegue mais continuar, né? Se torna algo difícil. Então, em primeiro lugar, o hábito tem uma característica fundamental que é a humildade de reconhecer, olha, eu já não sou mais aquela pessoa, eu já não sou aquela pessoa que era de tal modo ou que tinha facilidade com isso daqui, ou que tem isso aqui na mente de pronto, que eu posso usar, que eu posso usar numa prova, que eu posso ensinar, que eu posso estudar, que eu posso lembrar, que não está na memória agora, né? Então ele tem essa característica de estar em contato constantemente. Olha, eu tive já várias passagens por concursos, já ajudei muita gente. Eu já estudei assim razoavelmente sobre método de estudo para concurso. Eu já estudei razoavelmente sobre cronograma, hábito e tudo isso daí. E uma coisa, a minha vida me denotou e vendo a vida das outras pessoas, acompanhando pessoas, atendendo, que não existe nada que a gente faça, e todo mundo sabe disso, não existe nada que a gente faça assim, de maneira constante, firme, né, diariamente, sempre no mesmo ritmo, ainda que seja lento, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, que a gente não vai ser bom. Não existe isso, né? Então, aparece primeiro essa humildade, né? E depois uma humildade realmente de recomeçar, de saber o seu lugar agora, né? Onde é que você está, de baixar a cabeça e falar, bom, eu acho que eu tenho que do beabá mesmo, parece que é da base mesmo, né? E depois saber
que é começar pequeno, né? Essa força do hábito, pequeno, pequenas coisas. Que olha, que eu estude 5 minutos, que eu estude meia hora por dia, que eu veja, faça 2 questões, mas que eu seja, né, constante, firme e que eu me habitue a perseverar, não nas grandes coisas. Porque perceba, o concurso é uma jornada longa, né? Um objetivo grande. Mas que se eu desdobro ele em pequenos passos diários, né, o que eu preciso fazer a cada dia, né, a cada momento para chegar lá no meu grande objetivo final. Porque se eu vislumbro um objetivo muito grande, eu acabo desistindo, eu acabo fraquejando, que nem aquela curva, quando muita gente da área elétrica, engenharia, etc., reconhece isso, né? Quando a gente tem um esforço, ou seja, ou seja, um motor que seja, né? Um motor quando eu dou partida no motor do carro, a ignição, que requer ali às vezes o motor de partida, a bateria, né? A gasolina às vezes ali no sistema, eu preciso de uma energia muito grande para começar, né? E depois essa energia, né, vai baixando, né? Então a gente pode falar do princípio do motor inverter de aparelhos e tal, mas basicamente o que acontece é exatamente o que acontece nessa curva, né? Precisa de um esforço muito grande e depois, né, essa curva vai cada vez mais, né, diminuindo o esforço, porque o hábito e a constância vai construindo pouco a pouco, dia a dia, semana a semana, mês a mês, palmo a palmo, essa força que eu ainda não tenho, que eu tive um dia e que eu quero recuperar com um exercício de profunda humildade, de reconhecer onde eu estou agora. Então, perceba que é muito fácil a gente achar que é só no momento de estudo que eu tenho que perseverar. No momento da luta é que eu tenho que estudar naquele horário, que eu tenho que ser fiel, os 5 minutos, as meia hora que eu me propus todos os dias. Porém, essa capacidade que é humana, né? Não é propriamente do estudo, mas humana, uma capacidade de perdurar nas coisas duradouras, nas coisas longas, nas coisas árduas, ou seja, de desprezar a satisfação momentânea agora, né? O que vai me dar satisfação agora, ficar deitado no sofá, ou estudar meia hora, fazer uma questão, ou ficar meia hora no Reels, no YouTube, no celular, na televisão, o que seja. Essa capacidade que é humana pode ser treinada, ela pode ser criada e ela pode ser, o hábito pode ser formado não apenas no momento de estudo, desculpa, mas ao longo do dia, perseverando nas coisas pequenas do dia, né? Que seja os 5 minutos que eu não chego atrasado numa reunião, os 5 minutos que eu não me dou para continuar na cama ao acordar, os 10 minutos que eu me coloquei naquela tarefa, para fazer aquela tarefa e eu não pego o celular, mas eu faço na hora, né? Então, perceba, aquele desconforto do momento, né? Trocar o desconforto, aliás, abraçar o desconforto do momento a cada momento e repelir o, o conforto do momento. Ou seja, se eu coloco uma comida que eu não gosto no prato, se eu como menos do que eu deveria, né, eu gosto de comer tanto, eu vou comer um pouco menos, eu gosto mais daquilo do arroz, mas eu vou botar um macarrão hoje. Perceba que essa capacidade pode ser treinada ao longo do dia inteiro, de todas as circunstâncias que se apresentam na nossa vida, e não necessariamente no momento de estudar. E também, depois, como falamos aqui, a fidelidade de começar pequeno, no horário, pontualmente, começar por uma questão, por 5 minutos, que seja, e perseverar nisso, e perseverar nessas práticas pequenas do dia a dia. Valeu!